Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus por você que decorou o Salmo 134, não por força nem por violência. Estamos falando sobre a busca da santidade e a nossa disciplina pessoal para que isso seja alcançado. Falamos que os nossos padrões de desobediência a Deus foram se desenvolvendo ao longo dos anos e não se destroem facilmente sem disciplina. Então, todos nós, em regra, que nascemos fora da casa do Senhor, desenvolvemos hábitos pecaminosos, e esses hábitos pecaminosos, eles perduram pela nossa vida até que em algum momento Jesus te alcança e você se converte. Você, em algumas situações, você abandona o pecado imediatamente. A Rô conta que quando ela se converteu, ela chegou para a discipuladora dela e falou assim: o que eu não posso fazer? Aí ela falou assim: não pode fumar. Ela pegou e parou. Então, são decisões, mas a grande maioria delas, elas não saem dessa forma. Você tem que todo um tempo e toda uma vida para você ficar livre daquilo. Disciplina não significa dizer nunca mais volto a fazer. Sim, é tomar uma decisão, mas não é necessariamente algo que você consegue através do seu esforço físico. Significa treinamento estruturado e planejado. Ontem, no nosso encontro, eu trouxe uma ilustração a respeito, por exemplo, do Dia das Mulheres, que está aí, em especial para os nossos queridos amigos floristas, em que se você tiver um evento, você não vai comprar qualquer flor, você não vai comprar qualquer quantidade, você vai buscar estudar o mercado, as possibilidades. Eu falo com a Vânia, ela fala assim: eu olho o meu histórico dos anos passados e eu faço uma prospecção em relação a este ano. Então, são planejamentos. Para você quebrar os seus hábitos pecaminosos, você tem que fazer planejamento. Você tem que planejar: como que eu vou quebrar? Como que eu vou derrubar esse oponente? Como que eu vou mortificar isso na minha carne que é tão presente? Todo domingo eu faço isso, toda sexta, todo sábado, toda quinta, sei lá, toda vez eu faço isso. O vício tem a ver com isso. Você fazer uma coisa repetidamente. Por que as crianças elas ficam viciadas em videogame? Estava lá ontem, a gente estava lá em comunhão. Pedro, ele comeu, tá certo que ele tinha comido pelo menos uns 12, 15 pão de queijo, né? Não tinha como caber mais coisa lá, né? Mas aí a carne começou a ser servida e ele lá com o Gabriel, ó. Entendeu? De onde veio isso? Hábito. Então ele começou a fazer, começou a despertar nele cada vez mais o interesse. Os jogos eletrônicos, para quem não conhece, não entende o que eu vou falar, você entra num outro mundo em que você passa a ser um jogador como o Neymar, você é um soldado como um cara da guerra, você é um gladiador como o cara do Império Romano, e você vai subir na classificação, e aquilo empolga, as pessoas começam a te conhecer e reconhecer como aquilo. E isso começa a se tornar de um hábito para um vício. O hábito é algo que você consegue abandonar, o vício não. O vício você tem que desconstruir aquilo. As pessoas têm que ajudar você a sair daquilo. Você tem que se esforçar em relação àquilo, que ele vai te atrair. Coisas lícitas e ilícitas se tornam vícios. Então você não consegue dizer simplesmente não vou mais fazer. Você tem que fazer um planejamento. Você tem que estruturar um treinamento para que você possa se libertar daquilo. Assim como você precisa de um plano de leitura e estudo regular da Bíblia, assim também você precisa de um plano para aplicar a palavra à sua vida. Então você começa a buscar de Deus, que é aquele que vai te capacitar. Como que você vai ter entendimento? Então uma regra que eu faço, vai começar a ler: Deus, me ilumina, para que eu possa entender qual o recado que o Senhor quer me dar, e eu possa aplicar. Você lê: Senhor, acabei de ler a sua palavra, que durante o dia eu seja testado em relação a isso aí, eu tenho pleno discernimento que é o Senhor que está fazendo. São estratégias para você começar a identificar o sobrenatural dentro da sua vida. Enquanto lê ou estuda as Escrituras e medita nelas durante o dia, faça 3 perguntas. Primeira delas:
O que esse texto ensina com respeito à vontade de Deus para uma vida santa? Então você lê um texto e você faz essa pergunta para si. Por isso que não é necessariamente você tem que ler 1, 2, 5, 10, 20 capítulos. Não é necessário isso. Vou ler um capítulo. Então você acabou de ler esse capítulo. Você vai falar assim: o que esse texto ensina com respeito à vontade de Deus para uma vida santa? Você vai olhar para aquele texto, está fresquinho na sua memória. E você começa a meditar. Poxa, eu decorei o Salmo 134. O que isso tem a ver em aplicação para mim numa vida santa? Você glorificar a Deus em relação a todas as coisas. Saber que Ele é o Criador de todas as coisas. Tem o contexto da soberania. Você tem o contexto a partir do momento da sua obediência, o Senhor, Ele vai ver aquilo lá, Ele vai te abençoar para você ser cada vez mais obediente. É uma forma. O que esse texto ensina com respeito à vontade de Deus para uma vida santa? Segunda pergunta: como é que a minha vida corresponde a esse texto das Escrituras? E especificamente, onde e como eu falho? Olha para esse texto, você consegue bendizer ao Senhor todo o tempo? Você consegue glorificar a Deus no seu acordar, na sua alimentação? Você consegue na sua refeição você parar e fazer uma oração de consagração àquele alimento ao Senhor? É uma forma de você imaginar. E a terceira pergunta: que passos definidos de ação preciso tomar para colocar isso uma prática na minha vida? Poxa, eu não tenho feito. Então é uma coisa que eu já compartilhei com vocês. Quase nunca eu deixo de fazer o que eu falo. Talvez eu não lembre se eu fiz alguma vez nesses últimos 3 anos, eu deixei de fazer. Em eu acordar e mentalmente, quando a Rosângela está do lado, senão depois ela sair do quarto: bom dia, meu Deus, Criador dos céus e da terra. Tu és bendito e maravilhoso. E eu faço orações espontâneas, como se fosse um cântico novo ao Senhor. Jesus Criador, te agradeço, Senhor. O Senhor se fez bendito por mim, o Senhor se fez maldito por mim, o Senhor me livrou da ira divina. Espírito Santo, te agradeço e preciso que você me ilumine todo dia. E eu faço orações, entendeu? Mentalmente ou verbalmente, todo dia. Isso virou para mim o quê? Um hábito. Não é algo nem que eu penso em fazer, simplesmente eu vou e faço. Eu acordo antes de escovar dente, antes de pentear o cabelo, antes de qualquer coisa, eu saio do quarto, 5h30, 6 da manhã é o meu horário, eu saio do quarto e eu já começo a fazer isso. É um hábito que eu desenvolvi, é um hábito que eu convido você a fazer. É o Salmo 134. Quando o revés vem, o que você pensa? Deus está no controle. E eu sofro reveses. Falei de um pequeno com vocês aí, entendeu? Eu sofro revés. Mas essa dinâmica de você estar sempre glorificando a Deus amortece o impacto daquilo, porque você sabe que Deus está no controle. As pessoas no mundo não fazem isso. Elas se deparam com uma dificuldade e elas entram em pânico, porque elas acham que elas que têm que resolver o problema. Então, ontem o Nicolas, ele demorou para chegar lá no nosso churrasco, teve um problema com a van dele, e ele compartilhou comigo. Então eu não estava na cena, mas o Nicolas, ele pode claramente aplicar isso na vida dele. O que ele fez quando ele tentou engatar primeiro e sair, e a van estava travada no freio? Será que ele pensou: caramba, mais uma despesa, quanto isso vai me custar? Será que eu vou gastar R$1.000, R$2.000? Puxa vida, vai faltar o dinheiro do aluguel? Ou será que ele pensou: poxa, obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor travou a roda, porque poderia acontecer um acidente. Entende? É a mesma situação. Mas como você reage em relação a isso? Você começa a fazer isso uma vez, começa a fazer isso 2 vezes, 3 vezes, começa a virar um hábito na sua vida, você fica uma pessoa mais leve. Estava namorando com a Rosângela. Estava lá, na casa dela. Eu saí, o cara... Eu tinha um Corsa, daquelas piruinhas grandes, né? Que era o Wagon. E era uma Corsinha prata, ela novinha, bonitinha. O cara colocou o joelho no batente da coluna do vidro, puxou a porta. Do nada. Eu não era reformado, não era nada. Eu olhei e falei: glória a Deus. Eu nem sei porque que eu falei aquilo. Porque se eu tivesse chegado antes e tivesse encontrado o cara, entende? Então você começa a desenvolver a prática de bendizer o nome do Senhor.
A parte mais importante desse processo é a aplicação específica das Escrituras às situações específicas da vida. Falei no meu caso falei na vida do Nicolas outro. Tenho certeza que você consegue fazer isso na sua vida. Temos tendência de sermos vagos nesse ponto, porque o compromisso a ações específicas nos deixa inconfortáveis. Por isso que muitas vezes na oração a gente fala o quê? Obrigado por tudo. Olha para o Wallace e fala assim, ó Wallace, desculpa qualquer coisa. Que sentido tem esse, gente? Você briga com a tua esposa, se eu te ofendi em alguma coisa, você me perdoa. Gente, que coisa mais fraca. Desculpa qualquer coisa. Não. Olha, ô Carlos, eu te peço perdão porque você quis falar dessa maneira e eu te exortei de uma maneira grosseira, como na semana passada. André, eu quero pedir perdão a você, porque era a época do seu orar pelo seu aniversário e eu fiz a conta errada. E eu orei apenas... Foi o Pedro? Eu orei apenas pelo Pedro. Então, eu estou sendo específico. O André, ele sabe que eu estou pedindo perdão, não pelas outras 1000 coisas de errado que eu fiz com ele, mas foi por causa disso. Eu falei, Senhor, me perdoe. Então nós temos que ser específicos em relação às coisas. Nós não gostamos, porque isso nos deixa desconfortáveis. Então a gente quer falar sempre de uma maneira genérica, sempre de uma maneira muito geral, porque se você falar especificamente, a pessoa se constrange. A nossa igreja, ela tem sido doutrinada nisso e cada vez mais eu tenho engrossado essa forma de agir e eu já percebo que você já não sente tanto. Quando eu chego e falo, olha, e cito um exemplo pessoal, eu vejo que o semblante da pessoa não gosta, é claro, ninguém gosta de ser exposto, mas o semblante da pessoa, ela não entende aquilo como uma agressão pessoal, e sim como uma exortação de amor. Se você fizer isso numa outra igreja, você arranjou confusão. Tem igrejas que se o pastor fizer isso no outro domingo, eu tenho história de pastores amigos meus que já fizeram isso. No outro domingo, tinha um diácono na porta. Não, você não é mais pastor dessa igreja, não. É assim, gente. Uma igreja grande, uma denominação grande. Tá? Ela trabalha dessa forma. Quem manda é a congregação. O pastor Paulo está falando muito de muito pecado. Cansamos. Vamos arranjar outra pessoa para pregar? Pô, manda embora, acabou, gente. É assim que funciona. É assim que funciona. Contudo, apesar de nós ficarmos desconfortáveis, contudo, precisamos evitar compromissos gerais à obediência. Em vez disso, devemos aspirar a uma obediência específica em casos específicos. Enganamos as nossas almas quando crescemos no conhecimento da verdade sem concretamente lhes respondermos. Tiago 1:22. Hã? Hebreus, Tiago, capítulo 1, verso 2. Tiago, capítulo 1, verso 22, perdão. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O apóstolo Tiago, ele está falando com quem? Crente ou não crente? Os crentes. E ele está falando para eu e você nos tornarmos. Ele está falando que é a ação divina de Deus? Ele está falando para quem? Olha, a Rosângela olha para mim e fala assim, precisa trocar a lâmpada lá de baixo. Troca a lâmpada lá de baixo. Não está perguntando se quer ou não quer. Troque, entendeu? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque quando você se torna apenas ouvinte, você está enganando quem? A si mesmo. A minha função é trazer a verdade para você, pregar a palavra para você. O que você vai fazer com isso? Não tenho nenhum problema com isso. Cada um aplica ou não segundo a vontade. A palavra de Deus diz que quando você ouve algo, você vê se é útil para você. Se é útil, você fica, senão você lança fora. Se você lançar fora algo que procede de Deus, a responsabilidade é sua. É você que vai fazer. Vai colher as consequências disso.
Enganamos as nossas almas quando nós não aplicamos a verdade. E isso vai levar ao quê? Quando você só ouve e não pratica. 1 Coríntios 8:1. Joaquim, 1 Coríntios, capítulo 8, verso 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. O saber ensoberbece. Quer dizer que eu não tenho que conhecer nada, não. O saber humano. Um saber fora da iluminação e da orientação de quem? Do Espírito Santo. A palavra mata e o Espírito vivifica. Então eu não vou ler a Bíblia, eu não vou fazer teologia. Tem muita igreja que fala assim, não faz teologia não que você fica louco. Se você estudar a Bíblia, você fica louco. Se você aplicar as escrituras sagradas segundo o seu coração, isso vira orgulho. Quantas vezes eu já participei de seminários quando eu era mais novo, e aí quando você chega na igreja, parece que você sabe mais que todo mundo. Aí você quer aplicar. Poxa, eu fiz um seminário de crescimento, de batalha espiritual, não sei o quê. E você começa a olhar e fala assim, ixi, olha lá. O Alisson balançando o pezinho. Ih, cara, você tem pecado aí. Gente, a gente começa a enxergar de uma outra forma. Em vez de você querer compartilhar aquilo que você aprendeu, você quer passar a ser o executor das sentenças. A gente cria essa condição de você saber muito, cria orgulho no seu coração. Normalmente, né? É a condição de você apontar, virar o dedo para o lado. Cadê a página 4? Página 4. Não é? Espírito de contenda, tá amarrado. Obrigado, Lili. Inimigo, tá aqui a página 4. Cadê? Que eu coloquei lá para aproveitar o papel. Entendeu? Segundo a orientação da minha esposa, que é ecológica, entendeu? Aqui eu virei a folhinha, porque eu já tinha usado desse lado e eu usei do outro, né? Suponha, e nós vamos apenas fazer uma leitura corrida de 1 Coríntios 13. Primeira Coríntios 13, a partir 2 da Aisla, leia cada um 2 versículos. 1 Coríntios 13. Tá, não entendi. Eu vou ler só 2. E eu passo a mostrar-lhes ainda. Tá certo? 13, 1. E eu passo a mostrar-lhes ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e a dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retinha. Mais um. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, o ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os povos, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se afana, não ensoberbece. Não se Ufano. Pedro. Não se conduz incompetentemente, não procura fazer não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos
e em parte profetizando. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Esther? Pode deixar que eu vou ler. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Carlos? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. O grande capítulo do amor. Ô, Rô, quer arranjar um irmãozinho pra Luísa? Ah, tá. Aí não é comigo, né? Nem irmão, nem neto. Aí você vai ter que colocar, tem uma cama de suporte só lá. Suponha que você esteja meditando em 1 Coríntios 13, o grande capítulo do amor. Enquanto pensa no capítulo, você percebe a importância do amor e vê também as expressões práticas do amor. O amor é paciente, é amável, não tem inveja. O amor é benigno. Já falei para vocês, quem lembra o que é benignidade dentro do fruto do Espírito? Temos bondade e benignidade. O que é benignidade? Como é que é? Eu tinha entendimento de benignidade ser bondade. Não. Humildade. O que é bondade? O desejo de servir ao próximo de alguma maneira. Você vê algum revés na vida de alguém e você fala: posso ajudar? Isso é bondade. Isso é bondade. Se você não fizer nada, fica só na bondade. E se você fizer alguma coisa, então a benignidade e a bondade em? Por isso que o amor ele é benigno. Não aparece que ele é bondoso, ele é benigno. O casamento são ações diárias. Permita-me ser redundante, diárias todo dia. Mas eu citei pelo menos a função gramatical, né? Voltando. Pergunta então a si mesmo, dentro da meditação de 1 Coríntios 13. Eu sou paciente? Carlos, você olha para você mesmo e fala assim: eu sou benigno no amor em relação a Esther? Então isso é uma forma de você aplicar 1 Coríntios 13. Ele fala que o som, se você não praticar a benignidade no amor, é como o bronze que retine. Já viu o cara, quando vai lá no casamento, ele fala assim: imagina o som do bronze, que é o metal, você fazendo o símbolo lá do sino, em especial da Igreja Católica Romana batendo. É o som do bronze que retine. Se não tiver nenhuma ação, não vale nada. Não vale nada. Pergunta então a si mesmo: eu sou impaciente, pouco amável ou invejoso para com alguém? À medida que você pensa sobre isso, percebe que sente inveja. Poxa, queria tanto abrir uma loja como a do Felipe. Não vou deixar o Felipe ficar melhor que eu. Eu vou abrir a floricultura Rósio. Se o Alice, ele abre, ele está agindo dessa maneira. Ele não está agindo com amor, ele está agindo com inveja. Você confessa, você percebe que você está fazendo isso de forma errada, você confessa esse pecado a Deus, sendo muito específico em mencionar a reação. Então, pegando o exemplo do Alice com o Felipe. O Alice chega e fala: Felipe, eu quero pedir perdão a você. Que é isso, Alice? Você é meu amigo. Entendeu? Não, mas eu quero pedir perdão em relação à floricultura que eu vou abrir. Mas pedir perdão por quê, cara? Eu não falei para você que eu vou disponibilizar aquele freezer que eu tenho lá, vou te ajudar com isso. Ele não, pois é, mas eu estou fazendo isso porque eu estava com inveja.
Eu quero ter uma loja como a que você tem. Eu quero ter um nome como o que você tem. Então eu não estou fazendo com a motivação correta, eu estou pedindo perdão a você. Forma específica. Você pede a Deus que abençoe ainda mais no caso dessa história aí, o Alice pede muito mais que Deus abençoe ao Felipe e dê a ele um espírito de contentamento, de maneira que você não continue a invejá-lo, mas pelo contrário, amá-lo. Você poderia memorizar, por exemplo, 1 Coríntios 13:4. Vamos lá, 1 Coríntios 13:4. 1 Coríntios 13:4. O amor é paciente e benigno. O amor não arde em ciúme, não se ungua, não se ensoberbece. Você olha, o meu amor, ele é um amor paciente. Eu vou esperar que a Rosângela resolva os problemas dela para que eu possa amá-la? Não, eu continuo esperando. Faz 22 anos, não vou falar errado agora não. 22 anos que eu estou esperando a minha esposa corrigir algumas coisas. Mentira, né? Ficou lá quando tinha 10 anos, já resolveu lá atrás. Entendeu? O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes. Então você vai, medita nesse versículo até você memorizar. Quando você pensa nesse versículo, aí você vai imaginar situações da sua vida. Você até mesmo procura maneiras de ajudá-lo. Como que você quebra esse sentimento de inveja? Você encontra ele. Você não consegue resolver um problema de inveja de uma forma passiva, ela tem que ser ativa. Se eu tenho de alguma maneira inveja do Nicolas em relação a alguma coisa, a melhor forma de eu eliminar isso é ajudar. Algo que, por exemplo, os fariseus, se eles tivessem trabalhado dessa maneira com Cristo, eles tinham resolvido metade do problema deles. Por quê? Eles iam entender a figura do Messias, eles iam entender que eles não estavam perdendo o trabalho deles. Hoje a gente vê uma gama enorme de igrejas que estão trabalhando apenas com o objetivo de crescimento. Estava vendo um vídeo lá, como fazer o visitante da sua igreja ser um membro real. Aí tem uma série de técnicas lá para você seguir. Isso não funciona. Você incha a igreja, mas você não tem. A minha oração em relação à nossa igreja nesse aspecto é: Senhor, peço que haja um aumento quantitativo, número de pessoas, e qualitativo, ou seja, um aumento na fé e conhecimento do Senhor em cada vida. Amém, queridos? Senhor Deus, Tu és louvado, adorado e bendito. Queremos, Pai querido, mais uma vez pedir a Ti, Pai querido, que o Senhor possa gravar na nossa mente, gravar, como o Alice diz, né, na tábua do nosso coração, não que o meu coração seja uma tábua, né? Na tábua do nosso coração, os Teus ensinamentos, daqueles que procedem da Tua verdade, que nós possamos não só sermos ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.